Oi, eu tô aqui para fazer um bate-papo muito especial, tá? Eu vou pedir aqui que o meu irmão, Yeshua Jesus, venha e sente aqui ao meu lado para a gente fazer um bate-papo bem legal. E, pai, aí o senhor pode conversar com a gente daí de cima mesmo, né, pai? Então, vamos lá. Então, irmão, é, você me revelou agora, né, poucos dias atrás, uma das passagens, uma das passagens aí que talvez até hoje ainda é entendida de uma maneira diferente do que foi sua intenção, né? Você disse assim, o reino do céu está próximo. E essa passagem nunca, assim, para mim ficava assim, será que meu irmão está falando da questão do fim do mundo, né? E, mas para mim não fazia sentido isso, né? Porque já se passaram 2000 anos, 2500 anos. E as pessoas daquela época achavam isso, né? Que como era a sua vinda, e você disse isso, que o reino do céu está próximo, é porque tudo ia se acabar, né? E muitas pessoas ainda acham que é isso, que é o se refere ao Apocalipse, né? E você me disse, irmão, que alguns dias atrás não, era simplesmente porque você iria cumprir, né, a sua missão e você cumprindo a sua missão, o reino dos céus se tornaria próximo a nós, né? Nós estaríamos bem mais próximos do Pai, né? E o Pai mais próximo da gente. Não que ele não estivesse, né? Mas a questão do céu e da terra, né? A distância que existia por causa de todo o pecado original. Então, você cumprindo a sua missão, o reino do céu se tornou mais próximo, né? Como isso ainda hoje é interpretado como o fim dos tempos, né? Como o Apocalipse. O reino do céu está próximo. É simplesmente porque você ia cumprir sua missão, né? Então, e, então como é importante, né, irmão, ouvir diretamente de você as explicações, né? Assim como já teve outras passagens aí que diretamente foi o Pai que me revelou, né? Como aquela conhecereis a verdade você nos libertará, né? Que eu perguntei 3 vezes ao Senhor, né, Pai? E na terceira o Senhor me respondeu. E como também, por 3 vezes eu perguntei para o Senhor, falei, Pai, eu converso mais com o Senhor do que com o meu irmão, porque o meu irmão praticamente não conversa, né? E aí eu perguntava para o Senhor assim, Pai, o Senhor fica chateado porque eu converso mais com o Senhor do que com o meu irmão? Eu estou bypassando, né, meu irmão, tenho que conversar com ele, e para ele conversar com o Senhor. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo conversa com o meu irmão e não conversa diretamente com o Senhor. Às vezes se refere a Deus, né? Achando que está se referindo ao Senhor, mas na verdade a pessoa está com intenção de se referir ao meu irmão como Deus, né? E aí eu lembro exatamente do sorriso que o Senhor sempre fez quando eu fazia essa pergunta, né? O Senhor sorria para mim, mas não me respondia. Sabe, irmão? Eu perguntava pro pai assim, pai, se eu ficar chateado, estou fazendo errado de estar conversando com o senhor e não estar conversando com você, meu irmão? E o pai sorria. Obviamente que você também lá do lado dele sabia da minha pergunta, né? E aí na terceira vez nosso pai respondeu para mim. Falou, não, meu filho, você faz certo de conversar diretamente comigo. Foi isso que seu irmão tentou explicar e não entenderam, né? Que foi a missão dele. A missão dele foi justamente reconciliar você, seus irmãos aí, para conversarem comigo. Mas não entenderam essa parte aí, né? Continuam conversando com o teu irmão, ao invés de conversarem comigo. E o senhor ainda falou assim para mim, né? Senta aí que vou te mostrar onde seu irmão falou que era para conversar diretamente comigo. Né? E aí eu sentei, né?
Eu sentei assim, peguei a Bíblia e Deus, né, o Pai, meu Pai, o nosso Pai, falou assim, vou te mostrar onde está. E foi mostrando várias passagens, né, Pai? Ah, vai tal passagem aí. Aí tá falando, nossa, tá aqui, ó, meu irmão. Você falando assim, é com o Pai. Aí o Senhor falava assim, vai tal outra passagem. Ia lá, nossa, tava ali. Meu irmão falando, é você com o Pai. Né? Entre no seu quarto e peça ao Pai, né? É, tantas outras, né? Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito. Então, assim, tantas vezes que você falou, conversem com o Pai, conversem com o Pai. É você pedir ao Pai, é você conversar com o Pai. A minha missão, eu vim para tornar o céu mais próximo da terra, né? Então, e não estão se utilizando disso. Então, é isso, né, pai? Mas sabe o que acontece, pai? É, tem duas coisas que eu acho, né? Uma é que as pessoas acabam fica tão distante do Senhor que não conseguem conversar, né? Elas pegam a Bíblia porque foram orientadas que pegar a Bíblia é o que faz estar próximo do Senhor, estar próximo de você, meu irmão. Só ler a Bíblia que é o que te agrada, pai. Elas não sabem que essa conversa aqui agrada mais ao Senhor do que ficar lendo a Bíblia, né? E outra coisa, né? Tornaram a coisa tão complicada, irmão, de conversar, né? Que usam o termo orar, etc. Que as pessoas acham que precisam de outras pessoas para conversar com você e com o Senhor, pai. Né? E foi até uns dias, né? Aí um tempo atrás, né, pai? Você sabe, obviamente, que eu fui numa missa e, e o padre fez questão de dizer assim, porque a gente estuda filosofia, porque a gente estuda teologia, porque não sei o quê, para interpretar, para entender. E aí, obviamente, né, que quem está ouvindo vai falar assim, poxa, eu não posso falar com Deus porque eu não posso falar com o Senhor, Pai, porque eu não estudei teologia, não estudei filosofia, né, e tudo mais, então eu não consigo interpretar o que está escrito ali, né? Esquecem eles que é só perguntar para o Senhor, Pai, o que está escrito aqui, o que o Senhor quis dizer? Irmão, o que você quis dizer com essa passagem aqui, né? Só perguntar que você vai responder diretamente. E aí, depois de um tempo, o senhor mandou um vídeo no YouTube lá, falando, né? E a pessoa estava falando assim, que tornaram a leitura, né? A leitura não, a colocar uma barreira, né? Essa questão de, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, para poder você ter o entendimento da palavra, para poder conversar com o Senhor. E nesse vídeo, né, a pessoa colocou como que isso é proposital, né? Ou seja, coloca essa barreira, essa dificuldade para que haja uma dependência, né, pai? Ou seja, tem que usar uma terceira pessoa para ouvir diretamente o Senhor, né? Então, eu também acredito nisso, né? E o Senhor sabe a verdade, né? Que de fato é isso, né? Coloco que realmente é uma coisa complicada conversar com o Senhor, conversar com você, irmão, que tem que ser, né, naquela adoração, louvor, tem que ter uma cerimônia para conversar com o Senhor, tem que saber interpretar a Bíblia, ao invés de perguntar para o Senhor o que está escrito ali, né, quando necessário também. E para quê? Para que, né, tenha essa dificuldade e a gente precise depender de alguém. Né? E a gente vê como que não precisa, né, pai? Ai, ai, né, irmão? Não precisa. É só a gente bater um papo assim leve, divertido, num lugar tão bonito que o Senhor criou. Então é isso, vamos outro dia. Esse aqui é o episódio 1, irmão, né? Depois a gente vai gravar outros episódios. Acho que ficou legal, né? Essa série que o Senhor me inspirou aí, pai. Conversando com meu irmão Yeshua e com meu pai.
Então depois a gente vai gravar uma sequência de vídeos com outros temas para fazer esse bate-papo com meu irmão aqui, Yeshua, e com o nosso pai. Tá bom? Valeu, irmão. Obrigadão. Valeu, pai. Obrigadão. Tchau.